Meus irmãos, qual é a obra mais importante que Jesus pode nos fazer? Ou qual é o maior milagre que o nosso Senhor pode realizar? Vocês já pensaram sobre isso? Será que nós já colocamos limites no poder do Senhor? Será que nós experimentamos o seu poder verdadeiramente naquele que é o maior milagre que existe, que pode ser feito? Vamos observar o que nosso Senhor nos ensina aqui no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, a partir do verso 1 do capítulo 9, onde a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: E entrando no barco, atravessou o mar e chegou à sua cidade. E eis que alguns homens vieram carregando um paralítico que estava deitado numa maca. E Jesus, ao ver a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Não tenha medo, filho, seus pecados estão perdoados. E eis que alguns dos escribas diziam a si mesmos: Este homem está blasfemando. Mas Jesus, vendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais essas coisas más em vossos corações? Pois o que é mais fácil? Dizer: Seus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-se e ande? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. O homem se levantou e foi para casa, e a multidão, vendo isso, ficou cheia de temor e glorificou a Deus por ele ter dado tão grande autoridade aos homens. Até aqui. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, Senhor. Ilumina-nos através do Teu Santo Espírito para que nós possamos compreender, apreender. Grava nos nossos corações e que nós possamos viver de acordo com a instrução da Tua Santa Palavra. Senhor, não permita que eu venha a ser um empecilho para a Tua Palavra. Não permita também que eu me sobressaia de alguma maneira. Mas que a luz do Teu Evangelho, da Tua graça soberana, divina e amorosa, possa resplandecer esta manhã em nosso meio e nos corações de todos aqueles que ouvirem depois esta mensagem. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. É o que nós te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto nos diz que Jesus chegou à sua cidade, isto é, Cafarnaum, porque como nós havíamos visto, Jesus ele foi rejeitado em Nazaré e fez em Cafarnaum a sua morada. Ele retorna agora a Cafarnaum após ter sido também rejeitado pelos gadarenos, como nós vimos na última exposição. Tendo em vista isso, este paralítico ele poderia afirmar o seguinte: Bem-aventurados os gadarenos, que o enviaram de volta. E bendito também o Senhor que deixou um missionário nas 10 cidades. Daqui, já de início, nós aprendemos que os planos do Senhor jamais podem ser frustrados. Notem que uma aparente rejeição, uma porta fechada por um tempo, propiciou a salvação deste homem e esse belíssimo relato cristológico que nós vamos ver hoje. Ao observarmos a história, juntando as perspectivas da narrativa de cada um dos evangelistas, nós aprendemos que o Senhor ele estava em casa e que havia uma multidão ao seu redor para ouvi-lo. A sua fama era grande. Tanto fariseus quanto mestres da lei procuravam vê-lo e ouvi-lo, mas para avaliar os seus ensinamentos, para ver se os seus ensinamentos estavam de acordo com o deles, mas não para aprender. Eles estavam ali como fiscais de doutrinas. Não queriam aprender com Jesus, mas queriam apanhá-lo em alguma palavra. Notem que as curas do servo do centurião, da sogra de Pedro,
de todas as pessoas levadas à casa de Pedro naquela noite devem ter chegado aos ouvidos destes escribas e fariseus, assim como do paralítico. Olhando para o paralítico, que miséria que vivia este homem. Ele dependia da boa vontade de amigos para ser carregado de um lado para o outro em uma maca, uma cama, uma padiola. Imaginem o seguinte, uma padiola, a maca que se refere aqui, 2 varas com um pano amarrado no meio dessas 2 varas, onde 4 pessoas podem levar. Visualizaram o que era essa maca? E essa maca é onde ele passava os seus dias deitado. Elas requeriam 4 pessoas para carregar, não dava para carregar em 3, porque senão ele ia cair. E esses 4 valorosos amigos levaram este homem até Jesus. As narrativas de Marcos e Lucas nos ajudam a situar o episódio. Após a chegada de Gadara, Jesus estava então em casa ensinando uma grande quantidade de pessoas, e essa casa ela estava tão cheia que aquele homem não pôde entrar sendo carregado. Ele teve que ser descido por um buraco feito no teto da casa. Como que eram estas casas? Essas casas eram construídas com o telhado feito de barro misturado com palha. Não muito fácil, mas também não tão difícil de cavar e abrir um buraco. E eles cavaram então o barro, abrindo este buraco para descerem este homem, e desceram ele cuidadosamente, bem à frente do nosso Senhor. Se nós formos questionar por que Mateus ele não cita essa dramática entrada pelo telhado, nós devemos lembrar que o Espírito Santo é o inspirador desse texto. E se ele desejasse que nós tivéssemos 3 relatos literalmente iguais, ele poderia ter feito. Mas aprove a providência dar-nos histórias por ângulos diferentes, por perspectivas diferentes. Após nós termos visto que nem mesmo, na última mensagem, nem mesmo uma legião de demônios poderia impedir o Filho de Deus de salvar quem ele quisesse. E de termos aprendido que demônios não podem fazer absolutamente nada sem a permissão do nosso Senhor. E por fim, que o Pai quer que nós tenhamos total confiança em Cristo como o nosso suficiente Salvador. Nós vimos lá naquela oportunidade uma mensagem cristológica, um testemunho cristológico, e hoje veremos novamente, num grau um pouco maior, esse testemunho cristológico de que Jesus era o Cristo de Deus. Assim, hoje nós veremos que Mateus traz esse poderoso relato provando a divindade do nosso Senhor. Nós vamos ver que Jesus pode curar qualquer enfermidade quando Ele quiser, e que Ele pode perdoar todo pecador que ouve a sua voz, e todos os pecados. O que esse texto requer de nós é a mais absoluta confiança e fé no poder maravilhoso e gracioso e amoroso do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem poder sobre as mais terríveis tempestades, que tem poder sobre as mais debilitantes doenças, sobre as forças espirituais do mal, tem também todo o poder e autoridade para perdoar todos os pecados. Todos os pecados. Esse texto, meus irmãos, ele é muito importante para nós, porque mesmo frequentando a igreja há certo tempo, a nossa fé é vacilante. Todos nós devemos reconhecer isso. Nossa fé é vacilante e as nossas atitudes, elas desafinam com aquilo que nós afirmamos crer. Afirmamos que Jesus tem poder de curar um paralítico. Afirmamos essas coisas, mas duvidamos do seu poder e do seu amor quando nós ficamos desempregados. Duvidamos quando nós estamos com uma unha encravada e batemos ela numa quina. Por que comigo, Senhor? Nós duvidamos quando nós vemos os nossos filhos crescendo e desobedecendo nas mais simples e naturais coisas. A nossa fé vacila.
Nós afirmamos que Jesus tem poder para salvar o mais terrível pecador, mas nós duvidamos da sua graça e da sua misericórdia quando somos nós que sucumbimos a alguma tentação. Nós nos afastamos, nós igual um cão ferido vamos para um canto lamber as nossas feridas e começamos a murmurar e lamuriar dizendo: não, agora o Senhor não vai poder me perdoar, agora eu preciso me afastar, o que eu fiz é imperdoável. Ou então temos esse mesmo sentimento quando nós vemos alguém cometendo algum pecado que nos fere particularmente. Essa pessoa não vai poder ser salva, não vai ter jeito. Demonstrando mais um sentimento de que você não quer que ela seja salva do que constatando um fato sobre o nosso Deus que é poderoso em salvar. Meus irmãos, nós precisamos crer na divindade do nosso Senhor Jesus Cristo e viver de acordo com essa crença. Senão podemos abandonar a comunhão dos santos e viver a nossa vida. Portanto, nós somos muito parecidos com as multidões que ora criam e ora duvidavam no Senhor. E infelizmente somos também parecidos com os fariseus e com os escribas, que além de duvidarem, eles testavam e desafiavam o poder de Cristo. Mas Ele, em sua infinita graça e misericórdia, Ele nos supre, meus irmãos, com porções bíblicas como essa, para que nós possamos renovar a nossa fé, a nossa admiração e a nossa adoração. Sendo assim, hoje eu vou precisar. Em primeiro lugar, nós vemos aqui no texto que Jesus demonstra ser Deus por meio do seu conhecimento. Ele é onisciente. Note, este homem blasfema. Estes homens, eles blasfemam. Eles estão acusando Jesus daquilo que eles eram. Eles eram blasfemos. Nós vemos aqui, nesse texto, uma verdade servindo a uma mentira. Mas, antes de tudo, nós precisamos fazer uma justiça. Em Marcos, capítulo 2, nós encontramos no texto o seguinte: alguns dos mestres da lei que estavam ali sentados pensaram: o que ele está dizendo? Isso é blasfêmia, somente Deus pode perdoar pecados. Eles estavam certos. A Bíblia diz isso, nós cremos nisso. Somente Deus pode perdoar pecados. Então, em certo sentido, nós não devemos ficar admirados com a reação desses escribas, porque a princípio eles estavam certos. A Escritura diz em Isaías 43, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais, diz o Senhor. Então, isso é prerrogativa de Deus, apenas Deus pode perdoar pecados. E estes homens, de alguma forma, eles se importavam com a honra de Deus. Por outro lado, nós vemos hoje a nossa cultura sendo totalmente blasfema. Em todos os meios de comunicação. E, infelizmente, inclusive dentro das igrejas, e dentro das igrejas em muitas daquelas coisas que eles chamam de culto. E nós não ouvimos quase nenhuma voz contrária a essas coisas. Pelo menos não uma voz firme, com sabedoria e amor. E amor mais a glória de Deus do que o amor a ter razão. Pensem bem, porque muitas vezes nós discutimos porque nós queremos mostrar que temos razão e não estamos defendendo a glória de Deus. Que a nossa oração, meus irmãos, possa ser: santificado seja o teu nome. E que nós possamos verter lágrimas dos nossos olhos. E os nossos lábios possam se abrir para clamar por aquelas pessoas que estão enganadas e enganando, ensinando doutrinas de homens, ensinando blasfêmias, dizendo coisas pavorosas dentro das igrejas. Depois notemos, esse ponto é sobre a onisciência de nosso Senhor,
que Jesus ele conheceu os seus pensamentos desses homens. Volto a Marcos 2, alguns dos mestres da lei que ali estavam sentados pensavam, é o texto mais claro sobre isso. Mateus diz o seguinte: diziam a si mesmos. Quando você diz a si mesmo, você não está dizendo para o outro. E a forma mais normal e natural de uma pessoa dizer a si mesmo é pensar. Às vezes nós até falamos em voz alta, e é bom que nós falemos em voz alta, mas não é muito comum. Agora, o que o texto nos mostra é que o nosso Senhor, ele tem pleno conhecimento sobre tudo aquilo que eu e os senhores pensamos. Não é somente sobre o que falamos, mas o que nós pensamos. Inclusive, eu já ensinei deste púlpito que aquilo que nós fazemos e falamos é julgado por aquilo que nós pensamos, por aquilo que está no nosso interior. Jesus, ele enxergou a fé daqueles homens que trouxeram esse aleijado. Jesus viu o coração contrito deste homem que foi trazido. E Jesus ouviu o que os escribas pensavam consigo mesmos. É um testemunho de divindade do nosso Senhor. Nós notamos o salmista dizendo o seguinte: não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tu tudo conheces. Irmãos, nós daremos contas àquele que sabe tudo perfeitamente. E não nos enganemos, os pecados que começam e terminam em nosso coração ou em nossa mente são tão perigosos como qualquer outro pecado. Nós vimos o Sermão do Monte e a aplicação que o nosso Senhor faz da lei. Não é somente matar, não é somente adulterar, mas se desejar, se carregar ira, já cometeu esses pecados. Depois Jesus perguntou o seguinte: por que pensais essas coisas más em vossos corações? Nós devemos, meus irmãos, cuidar com aquilo que nós pensamos. O texto aqui diz assim, este blasfema. Não existe homem no grego. O homem é um acréscimo. O que significa isso? Significa que estes homens estavam pensando o seguinte: este cara, este sujeitinho, esse abominável está blasfemando. Talvez algum xingamento passou pela cabeça deles, porque eles estavam diante de uma blasfêmia. E o nosso Senhor sonda os nossos corações. E nós devemos cuidar com aquilo que nós pensamos. Talvez nós creiamos que Jesus pode fazer todas as coisas, mas colocamos essa vírgula mental, mas ele pode fazer isso, mas quando nós pensamos assim, nós estamos diminuindo a divindade do nosso Senhor. E quando nós estamos diminuindo a divindade do nosso Senhor, nós estamos basicamente dizendo: este homem, este sujeito. O olhar de Jesus viu também a fé, e isso nos consola. A fé deles, diz o texto. A fé deles inclui, meus irmãos, a fé do paralítico. Eu discordo de muitos comentaristas e alguns de prateleira de cima que dizem que a fé era só das pessoas que carregavam. Não posso concordar com isso. Por quê? Porque a salvação de pecados é concedido pela graça mediante a fé. E se Jesus disse que os seus pecados estavam perdoados, ele tinha que ter fé. Então, a fé deles, que Jesus viu, envolve a fé dos homens que carregavam aquele aleijado e do próprio paralítico. Obviamente, nós não precisamos imaginar uma coisa diferente do que ele foi lá buscar a sua cura. Ele não foi lá para ser salvo. Ele estava na sua condição preso a uma maca, ouviu que havia alguém curando, os seus amigos o levaram até lá. Era isso que ele foi buscar, a sua cura. Mas enquanto ele chegou, havia uma multidão, tentaram entrar, se acotovelaram, não deu para entrar. Deram a volta, as casas normalmente tinham uma escada exterior para ir ao telhado, subiram por essa escada, e não é fácil subir com uma maca por uma escada. Cavaram, há um tempo para cavar.
Enquanto isso, este homem e estes homens ouviram o Senhor. E eu creio que enquanto ouviram, ele se arrependeu e temeu. Temeu ao ponto do Senhor olhar para ele e dizer: coragem, tem bom ânimo. Somente aquele que dá a fé e o arrependimento pode saber o que se passa no coração de um homem, a tal ponto de dizer: os teus pecados estão perdoados. Isso nos puxa para o segundo ponto. Jesus demonstra ser Deus porque perdoa pecados. Jesus viu o problema do paralítico. O telhado aberto, aquele homem descido naquela condição sobre a sua frente, e o discurso do Senhor sendo interrompido, o silêncio na sala, talvez alguma murmuração, alguma risadinha. Vamos ver o que vai acontecer agora. E aquele homem olha para Jesus, Jesus olha para aquele homem e com certeza ele temeu uma repreensão pelo modo rude como foi colocado à presença do Senhor. Cristo, ele interrompe o que fazia, mas continuou fazendo aquilo que estava fazendo. Confuso, Jesus estava pregando a salvação e interrompeu a pregação da salvação para olhar para aquele homem e dizer: você está salvo, seus pecados estão perdoados. Ele pregava para a salvação e salvou. Jesus não afirmou também nenhuma relação entre o pecado deste homem e a paralisia. Discordo novamente de muitos comentaristas que começam a enxergar coisas demais no texto. Há muitos homens de Deus que dizem o seguinte, que Jesus tinha que perdoar primeiro os pecados deste homem para depois poder curá-lo, porque ele tinha essa doença por causa dos seus pecados. Bobagem, inteira bobagem. Meus irmãos, qual é a pessoa que vai ficar diante de Cristo Jesus que não tem pecado? Qual é a pessoa? Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Aquele homem era só mais um pecador que ouviu o suficiente para ficar com seu coração constrangido. Nesse instante, Jesus então rompe o silêncio, olha para ele e diz: não tenha medo, filho. Seus pecados estão perdoados. Jesus viu a sua angústia espiritual. O Senhor diz para ele: tem bom ânimo, coragem. Esse termo só Mateus traz. Pode ser traduzido como dispõe-te ou tem coragem. Eu optei por não tenha medo, né? Mas pode ser coragem, tem bom ânimo. Os seus pecados estão perdoados. Coragem. Você está tendo uma vida miserável e somou-se a miséria da sua vida, a depressão pela sua doença, pela sua incapacidade, a tristeza por depender dos outros, por sentir-se um peso para a família, por sentir-se um peso financeiro, pela debilidade, pela limitação. Somou-se a isso o peso do pecado que ele compreendeu naquele momento. Muito além da debilidade física, o emocional deste homem estava abalado. Jesus inicia o tratamento desse aspecto também ao chamá-lo carinhosamente de filho. Que doce palavra para um jovem debilitado, escreveu Spurgeon. Filho. E é assim que ele fala conosco, irmãos. Filho. Aqueles que através da graça têm alguma evidência do perdão de pecados, possuem razões para ter bom ânimo, quaisquer que sejam as suas aparentes aflições ou problemas. Não importa o que nós estejamos enfrentando, se nós temos em nosso coração a certeza de que fomos perdoados pelo nosso Senhor, todo o resto é exatamente isso, resto. Não importa. Quando nós valorizamos de fato a salvação por meio do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, todo o resto entra em segundo plano. Irmãos, que todos nós, carregando uma enfermidade, ou não, mas aqueles que carregam, e muitos de nós carregam, que nós possamos nos alegrar, que possamos orar, mesmo que Tu não nos cures, Senhor,
Mas saber que os meus pecados estão perdoados me traz alívio suficiente para glorificá-lo por toda a minha vida, independentemente da limitação que eu esteja passando ou sofrendo. Um dia, meus irmãos, nós cremos nisso, um dia nós estaremos saudáveis o suficiente para pular em sua presença. Mas para isso, para que nós cheguemos lá nesse dia, nós precisamos ter certeza do perdão imerecido e da cura imerecida do nosso coração paralisado, que é o nosso maior problema. Jesus é surpreendente. O que parecia mais urgente e o que era mais urgente. O que parecia mais urgente era a debilidade deste homem, mas antes de cuidar do seu corpo, o nosso Senhor cuidou do seu espírito. As prioridades do Senhor são mais altas que as nossas, os pensamentos do Senhor são mais elevados que os nossos. Irmãos, o peso da culpa retirado é muito mais valioso do que receber qualquer tipo de cura física. Eu não imagino a dor física que cada um daqueles que me ouvem hoje ou na internet está carregando. Eu não consigo imaginar, eu não posso imaginar. Eu tenho as minhas debilidades físicas e já são suficientes para mim. Mas, meu amigo, eu clamo com todas as minhas forças. Você pode morrer com essa enfermidade. Você pode morrer por causa dessa enfermidade, mas você jamais pode morrer carregando o fardo do seu pecado. Em hipótese alguma se permita isso. Muitas pessoas usam as suas debilidades como desculpa. Eu podia ser mais alegre, eu podia glorificar a Deus, mas olha a minha vida. Se você tem vida, já é suficiente para glorificar a Deus. Nós deveríamos acordar de manhã cedo e já glorificar a Deus só por ter o Evangelho. Senhor, Tu resolveu te revelar para nós quem somos nós. Eu tenho mais 24 horas para glorificar o Teu nome e viver para a glória do Teu nome. R.C. Sproul fala de uma senhora chamada Joni Tada. Depois procurem na internet. Joni Tada. Ela ficou tetraplégica há décadas num acidente de carro. Ela está presa numa cadeira de rodas eletrônica. Só que essa mulher, ela pinta com a boca. Quadros belíssimos. Ela compõe músicas no plural. Ela escreve livros no plural. Ela dá palestras ao redor do mundo e ela tem um ministério internacional de apoio aos cristãos com deficiência física. E o que nós fazemos? E essa mulher, porque assim, para você que está enfrentando alguma enfermidade, você pode dizer assim, é muito fácil para o pastor chegar e dizer, olha, a salvação é mais importante que a minha cura. Você não sabe o que eu estou... É muito fácil eu falar isso. Mas vamos deixar então essa mulher que está presa nessa cadeira de roda, mas que tem essa vida intensa. Ela diz o seguinte, ela declara que preferia estar na cadeira de rodas, sabendo que foi perdoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, do que estar plenamente saudável e não gozar da alegria do perdão. Que tenhamos a mesma disposição, meus irmãos. Nenhuma enfermidade é desculpa para deixarmos de glorificar aquele que perdoou todos os nossos pecados. Nenhuma enfermidade é desculpa para nós não trabalharmos para Ele. Em terceiro lugar, Jesus demonstra ser Deus, pois Ele faz, prestem atenção nas palavras, Jesus faz o impossível mais fácil, para provar que tudo é possível. Jesus lança um grande dilema. O que é mais fácil dizer?
Mas vamos analisar, antes de analisar o que Jesus disse, ele disse o que é mais fácil dizer, vamos analisar a ação, vamos analisar o que é mais fácil e o que é mais difícil fazer. E perdoar pecados é muito mais difícil do que curar. Isso todos nós temos que saber plenamente. Plenamente. E se você tem alguma dúvida, você tem que imaginar o seguinte: para perdoar, o ato de perdoar envolve encarnação, morte, paixão de Cristo e a sua ressurreição. Então, se você tem alguma dúvida de que o maior milagre que pode acontecer numa igreja não é um paralítico levantar, não é um cego enxergar, não é um morto levantar, mas um morto espiritual ser regenerado pelo poder do Espírito Santo de Deus e ter as escamas dos olhos retiradas e olhar para o Senhor, esse é o maior milagre. Se você tem alguma dúvida disso, olhe para a cruz do Calvário. É lá na cruz que você vai encontrar a resposta. Mas Jesus, como diz o texto, ele falou sobre dizer e não sobre fazer. O que é mais fácil dizer? Dizer é muito mais fácil que os pecados estão perdoados, porque é subjetivo. Eu não tenho como fazer uma demonstração. Como é que eu sei que alguém foi regenerado? Como é que eu sei que alguém é convertido? Como é que eu sei que alguém é cristão? Comendo 1 quilo de sal com ele, né? Como diz o ditado. Vivendo com ele. É no dia a dia que a gente vai ver se de fato há frutos do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Se ela de fato é uma bem-aventurada. Mas simplesmente dizer, seus pecados estão perdoados, sim, beleza, a gente não tem como provar isso. Já a cura sem prova é uma mentira. Eu posso dizer para 10 irmãos aqui, seus pecados estão perdoados. Eu não posso dizer primeiro porque eu não sou Deus, né? E aí eu já estaria mentindo, e essa é o motivo de que eles estavam acusando Jesus de blasfêmia, porque eles não conseguiram compreender que era Deus ali. Mas eu posso dizer, seus pecados estão perdoados, e tudo bem. Agora, se tiver alguém com uma dor de cabeça, eu dizer, não, você vai receber a cura e a pessoa não recebe, acabou. Eu fui desmentido. Aí eu vou ter que arrumar aquelas justificativas que nós tanto vemos. Faltou fé. A culpa é sua porque você não creu. Você deve ter algum pecado escondido. Talvez você não seja dizimista, não sei. Né? Vem com aquelas desculpas. Porque não basta a pessoa estar doente. Ela tem que carregar ainda uma culpa em cima disso. Falar é muito mais fácil sobre perdão do que cura. Mas a cura pública prova o poder que Jesus tinha para realizar o milagre secreto. O público comprova o que Jesus fez em secreto. Entre o desafio e a ordem para esse homem se levantar, há um momento de expectativa. E é muito interessante, quando você vai analisar o texto, que todos os evangelistas narram, no meio da frase de Jesus, algo tipo, e se dirigindo para o paralítico. Então, Jesus desafia aqueles homens, Jesus, aliás, aceita o desafio daqueles homens, né? Por que vocês pensam essas coisas más? Pois o que é mais fácil dizer? E após falar com aqueles homens, Jesus tranquilamente volta-se para a pessoa que estava paralítica e fala com ela. Imagina esse silêncio, que constrangedor. Imagina que tensão naquela sala. E então o Senhor fala ao aleijado com 3 ordens: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. São 3 ordens. E 3 ordens que eram impossíveis de serem cumpridas por um aleijado. Todas as 3. Jesus, ele já havia feito o maior milagre, que era ter perdoado os pecados deste homem. E agora ele, por não ser isso visível, faz o menor milagre, que é curar a paralisia. E isso torna visível àquelas pessoas o que Jesus havia feito. É irrefutável, é vergonhoso até. Imagina, quem é esse? Quem é esse sujeito? Aí você está ali todo bonitão, só pensando
E esse sujeito olha para você e diz: por que você está pensando essas coisas más? Porque o que é mais fácil? Dizer: está perdoado os teus pecados, ou dizer: levanta-se e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Atenção, Jesus olha para o homem: levanta-se, toma a sua maca e vá para a sua casa. 3 ordens. Os escribas estavam intentando o mal, mas olha só, Deus estava fazendo o bem, e a inveja desses escribas tornou manifesto o milagre do Senhor, abrilhantou mais. E a gente sabe que Jesus não dá ponto sem nó. Nós sabemos que aquele que comanda todas as coisas, que é soberano sobre todas as coisas, faz todas as coisas caminharem conforme o seu desejo. Portanto, nós devemos louvar a Deus, pois o Filho do Homem tem poder e autoridade para perdoar. Poder e autoridade, esse termo, alguns textos trazem poder, outros autoridade. O grego ele pode ser traduzido pelas 2 palavras, porque a autoridade depende do poder, e o poder depende da autoridade, e o nosso Senhor Jesus Cristo tem autoridade de Deus e poder de Deus para perdoar pecados. Jesus afirmou: para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder para perdoar pecados. Quando Jesus diz na terra, ele está se declarando como um representante terreno da divindade. Ele está dizendo: aquele que está no trono está aqui também. Eu estou nele, ele está em mim, e eu perdoo. Ele está declarando perdão como um juiz. Ele está declarando implicitamente que o juiz escatológico, o juiz do juízo final, estava na terra e estava proferindo para aquele homem a sua sentença de absolvição. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, ele é aquele que tem autoridade para salvar o seu povo dos seus pecados, conforme nós vimos em Mateus capítulo 1, verso 21 e 23. Meus irmãos, somente o credor pode cobrar legitimamente uma dívida, e somente o credor pode legitimamente perdoar uma dívida. E aquele que perdoa o pecado é aquele contra quem o pecado foi cometido. O Filho do Homem é o Filho de Deus. Jesus já havia provado abundantemente a sua divindade em vários milagres. Esse bloco de narrativa que vai de Mateus 8 até o versículo 35 de Mateus 9, tem uma sequência que nós estamos vendo de milagres. E os milagres vão crescendo, né? Leproso, obrigado. É o leproso, é o servo do centurião, um gentio, distante, é a sogra de Pedro, é a multidão na casa de Pedro, o mar, os ventos, a tempestade, as forças espirituais do mal, uma legião de demônios, e agora isso chega no ápice, entra numa esfera de poder inquestionável. Por quê? Porque a Escritura nos diz que somente Deus pode perdoar pecados, e é Deus que estava lá, naquela casa, perdoando pecados. Ao proclamar o perdão de pecados, Jesus está assumindo publicamente a prerrogativa de ser Deus conosco. Esta é mais uma das claras alegações de divindade feitas por Jesus, que infelizmente as pessoas não compreenderam. E notem que muitos hoje dizem o seguinte, que para as pessoas se converterem tem que haver sinais. E Jesus, que era o próprio Deus conosco, é o próprio Deus conosco, realizou não poucos milagres, e mesmo assim as pessoas estavam endurecidas. Concluindo, o Filho do Homem, ele vê pensamentos,
Ele cura paralíticos e Ele salva pecadores. Jesus, Ele não permite que fiquem dúvidas. Todos puderam ver e se admirar. Não era uma fantasia o que estava acontecendo ali. Jesus havia perdoado os pecados daquele homem, porque não era fantasia que um aleijado se levantou, arrumou a sua maca e foi para sua casa. As multidões glorificaram a Deus, mas infelizmente perderam de vista o significado daquela cura. Ela teve um objetivo principal. O objetivo principal da cura que Jesus fez era confirmar que os pecados daquele homem estavam mesmo perdoados. E em contrapartida, que aquele que estava ali, que havia perdoado os pecados daquele homem, tem autoridade para isso. Ele era o Deus vivo, encarnado, e por isso ele deveria também ter autoridade para perdoar os pecados de cada um daqueles senhores. Mas o que eles fizeram? Foram para casa, segundo as outras narrativas, dizendo: nunca vimos tais coisas. Que miséria! Vamos, portanto, em quarto lugar, aplicar essa doutrina à nossa vida. Em primeiro lugar, o texto ele nos exorta. Ele nos exorta. Nós devemos prestar muita atenção, meus irmãos, sobre aquilo que pensamos. Notem o seguinte: os nossos pensamentos comandam as nossas ações. Nós não fazemos nada sem pensar, absolutamente nada. Então vigiemos os nossos pensamentos. Se duvidar internamente de alguma coisa, não adianta confessar isso externamente. Se você tem dúvidas no seu coração que Jesus é o seu Salvador, não adianta você ficar falando da boca para fora. Se você não crê que Jesus é o Filho de Deus poderoso, que tem todo o poder sobre os céus e a terra, você pode falar até perder a sua voz, mas se você não crer no seu interior, não adianta de nada. Creiamos que Jesus é o Filho de Deus. E creiamos que Ele tem todo o poder para curar quando Ele quiser e para perdoar todos os pecados de quem se aproxima dEle. Depois devemos observar um mal da nossa cultura. A nossa cultura ela envolve dois termos em inglês. Primeiro, fast food, a refeição rápida, né? O instantâneo, o miojo. A gente quer as coisas muito rápido. E antes mesmo da pandemia, e agora com a pandemia, a gente virou a geração iFood. A gente quer entregue na nossa casa. Então a gente quer rápido e entregue em casa, sem trabalho, sem compromisso. Nós queremos todas as coisas perto, fácil e em casa. Agora observe o seguinte: esse doente aqui, ele não poderia dar um passo. E o que ele faz? Ele vai até o Senhor. Ele não fica esperando que o Senhor vá até ele. Ele não é ousado o suficiente para dizer para alguém: vai lá e chama o Senhor. Não, ele diz para os amigos: eu preciso ir lá, me carreguem, façam alguma coisa por mim. Ele vai até o Senhor. Meus irmãos, nós temos esperado o Senhor nos visitar? Nós temos esperado um serviço delivery do Senhor? E fast food rápido? Ou nós temos ido até Ele? Nós encontramos às vezes dificuldades para vir ao culto, meus irmãos. E o nosso dia a dia? Se você pensar no dia do Senhor e no culto do Senhor uma vez por semana, e a dificuldade que muitas vezes você encontra para isso, imagina no dia a dia para ir ao Senhor. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu estou atrasado. Ah, eu preciso fazer aquilo. Ah, eu preciso dar atenção para o meu filho. Ah, eu preciso ver aquela série. Ah, agora eu tenho que fazer isso, aquele outro. Nós temos que ir até o Senhor. Depois é digno de nota que ninguém glorifica Jesus. A multidão glorificou a Deus por dar tal poder aos homens, mas não reconheceram o nosso Senhor Jesus Cristo como o Messias. Jesus não era somente homem, era homem, homem perfeito, mas não era somente homem, era o Filho do homem. O Filho de Deus encarnado, o Cordeiro de Deus que remove os pecados do mundo.
Uns disseram: jamais vimos coisas assim, e outros: hoje nós vimos prodígios. Mas não glorificaram a Jesus. Meus irmãos, tratemos de sempre glorificar ao nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso Senhor e nosso Deus, o nosso todo-poderoso, suficiente Salvador. Depois notamos o seguinte: os inimigos mais ferozes do Senhor não eram os pecadores mundanos, mas eram os religiosos, os soberbos da sua justiça própria. Isso nós encontramos constantemente. Constantemente. Claro que há rejeição no ímpio quando se leva ao Evangelho. Ele não tem o Espírito Santo de Deus e não pode se inclinar para as coisas do Espírito até que seja regenerado. Mas a perseguição ao cristianismo mais feroz é feita internamente. Não interno porque eu não creio que são dos nossos, mas é ali. De vez em quando vem alguém querer me ensinar uma aula de teologia pelo WhatsApp. De vez em quando vem alguém me ensinar alguma coisa. Claro, eu tenho que sempre aprender. Mas, para começar, nunca é um membro ativo de igreja. Nunca é alguém que participa do corpo de Cristo. Nunca é alguém que está numa comunidade em comunhão. Não é ninguém que ajuda a igreja do Senhor com as suas finanças. Mas é alguém que está cheio de dedos para ensinar. Vemos ainda uma palavra dirigida à fé dos valorosos pais que trazem as suas crianças ao culto. Meus irmãos, Jesus está de olho na fé de vocês. Notem, quando aqueles 4 homens trouxeram, o texto diz que Jesus, vendo a fé deles, e quando você traz o seu filho, ele não pode vir sozinho para a igreja, mas você traz o seu filho e você traz com fé que você está levando o seu filho aos pés do Senhor, no culto público, onde ele vai ouvir a palavra do Senhor e aonde se aprover a Deus, o Espírito Santo de Deus pode tocá-lo em qualquer momento da sua vida. Essa sua fé não vai passar desapercebido pelo Senhor. Ele sabe. Ele conhece. O texto também nos guia ao exame. Meus irmãos, examinemos os nossos corações, mas principalmente cuidemos dos nossos pensamentos. O texto diz: vendo a fé deles e vendo os seus pensamentos. Vendo os seus pensamentos. É uma palavra terrível, meus irmãos. É terrível. O que nós pensamos enquanto estamos na igreja? O que nós estamos pensando agora neste momento, enquanto vocês olham para mim falando essas coisas? O que nós pensamos naqueles momentos que nós parecemos tão respeitosos? O que nós pensamos quando nós estamos ajudando alguém ou negando ajuda a alguém? Falando alguma coisa de alguém? Fazendo alguma coisa a alguém? O que nós pensamos? Nosso Senhor registra todas essas coisas. E veja, você pode esconder os seus pensamentos de todo mundo. Você pode esconder os seus pensamentos do seu próximo. Você pode às vezes esconder os seus pensamentos de você mesmo. Você pode se auto-enganar, mas você não pode enganar aquele que vê os seus pensamentos. E inclusive aquele é o juiz que vai julgar esses pensamentos. Irmãos, a maior idiotice que um ser humano, principalmente um cristão, faz é ser hipócrita para com Deus. Ele acha que está lidando com quem? Quando nós tentamos ser hipócritas com Deus, quando nós tentamos enganar a Deus escondendo os nossos pensamentos, nós estamos igual a esses escribas dizendo: este homem, ele não sabe o que eu estou pensando, então eu tenho liberdade para pensar isso. Mas Ele sabe. Que nós possamos orar como o salmista no Salmo 19, que diz o seguinte: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Examinemos a nossa conduta também à luz das dificuldades desses homens. Eles carregaram o enfermo e não é fácil.
Imaginem um caixão funerário. Vocês já notaram que o caixão tem 6 alças? Por que tem 6 alças? Porque é para 6 carregarem. E essa maca só tinham 4 pontas. É pesado. Era pesado para levar esse homem, e esse homem era um peso morto. E não só levaram, mas tentaram entrar na casa e não conseguiram. E aí subiram uma escada, e a escada, os irmãos devem imaginar, não uma escada ruim como a nossa, que para eles seria excelente. Seria uma escada com degraus, uma escada com um corrimão. Não havia isso, era uma escada como aquela que você põe para pintar uma casa. Como é que sobe com alguém numa maca, numa escada daquela e vai para cima do telhado? Ah, chegou no telhado, não acaba aí. Tem ferramentinha, trouxeram... Ah, não, vamos na unha. Cavar barro seco e palha. Mas cavaram. Agora acabou, vamos só botar a cabeça do cara aqui, Jesus vai ver. Não, desceram o cara, fizeram força. Qual o obstáculo, qual a dificuldade que tem nos impedido de ajudar alguém, irmãos? Qual o obstáculo? Qual a dificuldade? Qual o obstáculo e qual a dificuldade que tem nos mantido longe do Senhor? Notem também que o telhado da nossa casa pode ser avariado para Jesus agir. O cristianismo verdadeiro, ele pode nos trazer tanto prejuízo quanto desconforto. O cristianismo não é andar nas nuvens. O cristianismo não é um mar de rosas. Não é surfar no arco-íris. Pode nos trazer, sim, prejuízo e desconforto. O dono da casa, olhando o telhado sendo desfeito, o trabalho de levar, o machucadinho na mão, embaixo da unha para cavar. Quanto que nós estamos dispostos a sofrer por causa do Evangelho, meus irmãos? Quanto? Quanto que nós estamos dispostos a sofrer por aquele que verteu o seu precioso sangue por nós na cruz do Calvário, sendo nós inimigos dele? O texto nos chama ao arrependimento. Temos nós nutrido pensamentos maus sobre qualquer coisa, já é um pecado, mas dá para piorar. Nós duvidamos ou questionamos o nosso Senhor. Nós fazemos juízo das suas ações, dos seus ensinos, das suas ordens. Se fizermos isso, meus irmãos, hoje é dia de nós nos arrependermos. Nós temos vivido uma fé sem custo, uma graça barata. Nós temos sustentado os ministérios que proclamam a palavra. Nós temos trazido pessoas até Jesus, mesmo que nós tenhamos que subir em telhados. Nós temos sacrificado o nosso conforto e os nossos bens materiais por causa do reino de Deus. Se não temos feito isso, hoje é dia de nós nos arrependermos. Nós temos duvidado do poder do Senhor para salvar. Meus irmãos, nós temos dúvidas a respeito da nossa fé. Sproul, ele conta uma história quando ele estava no seminário. Ele foi falar com o responsável por ele, esqueci o nome não era reitor, mas... E ele estava incomodado com o pecado. E aí o reitor disse para ele, vou chamar de reitor, mas você já se arrependeu? Já me arrependi. E você lembra o que está escrito em 1 João, capítulo 1, versículo 9? Abra a Bíblia, leia. Aí ele foi lá, abriu a Bíblia. Vamos abrir a Bíblia e ler. João 1, 9. Lá no finalzinho da sua Bíblia.
Ele disse: você já leu isso? Já, mas eu continuo com o peso. Ele disse: leia de novo. Aí o Sproul foi lá e leu. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E aí, e o Sproul continuou: não, mas eu continuo com peso. Tá, leia de novo. E ficaram nessa, e leia de novo. E o Sproul disse que já estava com raiva, já estava louco para socar aquele reitor, que era também pastor dele. Então ele disse: mas você não está entendendo o texto? Ele disse: eu entendo o texto, mas eu não estou sentindo o perdão. E aí o reitor disse: leia de novo e procure. Aonde é que está sentir? E ele: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós não precisamos sentir, meus irmãos. Nós não podemos duvidar, porque não é por sentimento, é por fé. É fé que o Senhor pode perdoar todos os nossos pecados. Nós não podemos ter dúvidas sobre a nossa fé. Nós não podemos imaginar que o nosso pecado não pode ser perdoado, porque nós estamos limitando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não podemos imaginar que alguém não possa ter o seu pecado perdoado, por mais grave que seja, porque nós estaríamos diminuindo o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós temos feito isso, meus irmãos, hoje é dia de nós nos arrependermos. Depois, somos gratos ao Senhor pelo que Ele nos fez. Caso nós fôssemos aquele homem que Jesus curou, e caso não houvesse sido perdoado, nós sairíamos de lá felizes, porque poderíamos dançar. E se aquele homem fosse nós, os pecados perdoados, mas depois de perdoar o pecado, Jesus não o curasse, nós sairíamos de lá carregados com a mesma alegria? Bastar-nos-ia a sua palavra de salvação? Somos gratos a Deus, de verdade? Ou andamos magoados porque Ele não fez aquilo, não fez aquele outro, não é como eu queria, está demorando? Se nós estamos pensando assim, ou já pensamos assim, hoje é dia de nós nos arrependermos. O texto também nos consola, meus irmãos, porque o objetivo maior da vinda de Cristo foi a remoção de pecados. E a principal preocupação de Jesus não era a paralisia, mas o estado da alma daquele homem. E Jesus cuidou primeiro da pior condição, e que seja sempre assim na nossa vida e na vida das demais pessoas. Seria melhor nós podermos rastejar até a cidade celestial do que nós podermos corrermos saudáveis seguindo rumo ao abismo. O pecado, ele será plenamente retirado do homem naquele dia. E naquele dia, as nossas fraquezas serão todas removidas. Naquele dia glorioso, na ressurreição, todo filho de Deus será erguido. Mas, até lá, preocupemo-nos com o principal. Porque eu volto a dizer, se nós não nos preocuparmos com o principal, que é estar lá, nem lá nós estaremos. E aí, do que adianta essa vida? Por fim, o texto nos alegra. Spurgeon diz o seguinte: se o pecado é perdoado, nada é impossível. E não há impossíveis a Deus, e Jesus Cristo é Deus conosco. Aquele que veio redimir o seu povo, Ele tem poder para perdoar e para curar às vezes quando Ele quer. Às vezes o pecado pode ser perdoado e a doença não ser curada. Mas o pior caso é a doença ser removida e o pecado não ser perdoado, como parece ser o caso de 9 daqueles 10 leprosos em Lucas 17. Os irmãos lembram? 10 são curados. Quando estão indo se apresentar, veem que estão curados, um volta e Jesus diz para ele: poxa, só um estrangeiro é que retornou? Não foram 10 os curados? Jesus ainda diz. Então, há pessoas que dizem que os 10 não foram curados. Mentira, Jesus disse, foram 10 curados.
mas apenas um voltou. E esse que voltou, o que ele recebeu? Filho, vai em paz que a tua fé te salvou. Aqueles outros 9 foram curados. Que miséria ser curado de lepra e não ser curado da lepra do coração. Que miséria ser curado até mesmo de uma paralisia e ter o coração paralisado para as coisas de Deus. Enquanto muitos se satisfazem com a cura do corpo, o crente se satisfaz com a cura da alma. E o Senhor é tanto poderoso quanto misericordioso. E nesse caso específico, Ele quis agraciar com ambas as curas. Mas, caso Ele nos negue a cura nesta vida, nesta peregrinação, não percamos o rumo. Não saiamos do caminho estreito. Mas, meu irmão, meu amigo, não deixe esse local hoje sem ter certeza do principal. Não ouse descer aquelas escadas sem ter certeza que os seus pecados foram perdoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. E como é que faço isso? Se arrependendo e pedindo perdão, como 1 João nos ensinou. Meus irmãos, é melhor nós irmos manquejando. É melhor nós irmos nos arrastando. É melhor nós irmos sem a mão direita, sem o pé direito, sem o olho direito, mas irmos para a cidade celestial, perdoados, do que saudáveis nos jogarmos no inferno. Que nosso Deus, Pai, seja misericordioso conosco, em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos ao Senhor em oração. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós porque a nossa fé é vacilante. Nós afirmamos crer em tantas coisas, mas não vivemos de maneira como viveria se nós de fato crêssemos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tu conheces os nossos pensamentos. Muda as inclinações dos nossos corações, que as nossas afeições possam se deleitar em Ti e na Tua palavra. Que possamos, Senhor, guardar os nossos lábios e guardar a nossa mente e o nosso coração de toda e qualquer blasfêmia, de todo e qualquer pensamento indecoroso contra a Tua divindade, o Teu poder e a Tua soberania. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a não medirmos esforços para levarmos as pessoas até os Teus pés. Nos ajuda, Senhor, a não sermos mesquinhos de fazermos contas. Nós que temos dificuldade às vezes até para manter um horário. Nos ajuda porque sozinhos nós não conseguimos. Nos ajuda, Senhor, a confiar plenamente na promessa de salvação, mediante o arrependimento, e o arrependimento é Tu que nos dá. E nós confessamos que os nossos corações estão quebrantados, humilhados pela Tua palavra. E cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, e que tens poder para nos perdoar todos os nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, e liberta-nos da paralisia do nosso coração. Liberta-nos da paralisia de Te louvar e de Te engrandecer. Liberta-nos, Senhor. Pai, Tu és poderoso. E em Cristo Jesus, o Teu poder foi demonstrado nessa terra. E se aprouver a Ti, Senhor, nesse momento que Tu traga cura para algum dos nossos membros, para algum daqueles que nos ouvem, se aprouver a Ti, para a honra e glória do Teu santo nome, traz essa cura, Senhor. Resplandece a Tua graça maravilhosa. Tu tens todo o poder, mas os desígnios são Teus e os Teus caminhos são mais altos. E eu peço que Tu traga o principal a todos que me ouvem. Que os seus corações possam ser quebrantados, Senhor, pelo poder do Evangelho, da Tua palavra.
Traz, Senhor, a salvação. Traz o arrependimento que conduz à salvação. Traz a angústia que conduz à salvação, a tristeza segundo Deus que conduz à salvação, e que cada coração quebrantado possa se regozijar na esperança e na fé, que possa sentir através do Teu Santo Espírito, que possa viver na perspectiva de: tenha bom ânimo, tenha coragem, não temas, filho, porque perdoados são todos os teus pecados. Pedimos essas coisas e te agradecemos, no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.